Vamos lá, então, gente, começando, né, aqui estamos nosso quarto encontro, né, nossa quarta tarde. A gente já falou da formação do Darwin, a gente ficou durante 2 dias falando sobre a viagem do Beagle, né, e hoje a gente tem o pós-viagem do Beagle, né? A gente vai falar de Downey, e Downey é o nome do vilarejo aonde Darwin morou, né, de 1842 a 1882. Então, ele mora 40 anos numa casa que ele compra, uma casa de campo, é uma área rural da cidade. Hoje tem o Downey já tem outro nome chamado de Kent, né? Quem for à Inglaterra tem a oportunidade de visitar essa casa. Ela virou um museu depois de algumas transformações. Ela virou uma escola, depois ela virou uma escola feminina, depois virou um museu e com a ajuda de Leonard Darwin, que era o filho mais velho do Darwin, o último, né, a falecer, e essa casa foi restaurada. Acho que eu vou falar um pouco disso aqui também, tá? Então, é uma fase muito importante, é onde ele produz praticamente tudo, né? E aí existe toda uma discussão quanto ele era recluso ou quanto ele não era recluso, porque uh, o que se diz é que ele era muito recluso, mas tem alguns autores que desafiam essa lógica, mostrando que ele foi a Londres algumas vezes e recebia muitas visitas em casa. Então, tem uma questão muito interessante em torno desse tempo e do método produtivo nele. Então, o Darwin tinha uma rotina britânica, né, uma rotina absurda de trabalho, e ele não precisava ter feito isso. Ele podia ter morado lá e curtido a vida, porque ele não ganhava dinheiro com isso. Ele não era vinculado a nenhuma instituição. O dinheiro dele vinha de investimentos que ele tinha, né? Então, ele teve uma herança muito graúda do pai. Ele casa com a Emma, que é filha do Josiah Wedgwood, riquíssimo, dono da. Imagina, o cara era dono da fábrica de porcelana que produzia os conjuntos de jantar para a família real britânica. Então, fazia como se você fizesse as porcelanas da Rainha Elizabeth, do rei Charles. Então eles tinham muita grana. E mesmo assim, ele foi um obstinado, um obcecado pelo trabalho, pela observação, pela rotina, né? E isso é muito interessante, né? Pensar nessa obstinação. E sempre que eu leio Darwin ou que eu dou esse curso, né? Eu sinto uma injeção de ânimo, né? Com o trabalho, que é uma injeção de ânimo parecida das que eu sinto quando vou para um congresso. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Você está lá naquele trabalho, no meio da sua graduação, no meio do seu mestrado, aí tem um congresso, né? Ou para quem é da iniciação científica, tem uma jornada acadêmica, uma jornada científica, uma semana da biologia, onde você apresenta o trabalho, ou vê uma palestra legal, você fala, pô, peraí, vamos, faz sentido isso aqui, que, né? Isso aqui, vamos ressignificar. Então, o Davi é um grande exemplo, e a gente vai ter alguns Professor, exemplos. Vai. dá licença. É mais ou menos o que está acontecendo nesse curso para mim na biologia, porque eu já tenho outra profissão, né? Biologia é minha segunda graduação, e está sendo muito difícil conciliar a biologia com a que eu sou professora Ah, de veterinária, né? Então, eu não estou conseguindo acompanhar as aulas, está tudo muito assim, né? Só que aí eu me inscrevi nesse curso e isso está me dando. Sempre que eu entro aqui, eu vejo o pessoal, né? Tipo assim, meus colegas, né? Isso dá um ânimo, assim, não, estou fazendo biologia, vou continuar, assim, dá uma injeção de ânimo, acho que é essa que você estava se referindo, assim. pô, Esse que curso está sendo incrível, importante cara. por causa disso, é. Não, incrível seu depoimento. Legal, legal demais saber que esse curso tá dando Sim, sim. alguma Tipo, motivação. tá Legal. me voltando para biologia, né? Porque eu sou da veterinária, que é meio Não, bom distante do que eu faço. demais. Não, legal. Pô, obrigado pelo depoimento, incrível. Então, aqui eu já vou dar alguns exemplos, eu vou chamar a atenção em alguns momentos para pequenas rotinas que ele tinha que fazem a diferença, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia também, tá? Então, uma coisa interessante, né? Antes de, da
Antes de ir para Downey, né, ele mora um tempo em Londres. Ele aluga um apartamento para poder cuidar da coleção, cuidar daquele material que ele traz da viagem, os que ele ainda não tinha espalhado, ele decide para quem vai. A gente vai falar disso amanhã, mas ele distribui esse material e acompanha um pouco de perto o início desses trabalhos, né? Então ele mora em Londres, em Cambridge também um pouco, né? Afinal, quando ele sai de Cambridge, né? Então ele não vai direto para Downey, ele passa aí 2 anos antes de ir para Downey. E aí ele fica num grande dilema sobre o casamento dele. Então, uma coisa que eu não falei, né? A gente, na época do Beagle, quando ele sai para o embarque no Beagle, ele sai encantado com uma moça da região, é a Fanny Owen. Eles eram paqueras, assim, né? E quando ele está chegando no Brasil, ele recebe uma carta da Fanny dizendo que ela ia se casar. E aí é uma grande frustração para ele. Inclusive, teve uma palestra que eu dei que um professor, eu esqueci o nome do professor, um colega da UFRJ de Macaé perguntou: você acha que a frustração dele com os brasileiros, com o Brasil, pode ser porque quando ele chegou no Brasil ele teve essa decepção amorosa, né? Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Mas ele, no diário, ele comenta, ele escreve para a irmã, ele se sente ferido. Não tinha nada ali, era uma paquerinha do início do século XIX, né? E quando ele volta da viagem, ele fica assim, cara, será que eu caso? Será que eu não caso? Será que eu caso? Será que eu não caso? E como um bom observador, cientista, naturalista, obcecado, ele faz uma lista de casar ou não casar. Né? Tá aí, ó. This is the question. Marry, not marry. E aí tem uma lista que ele vê das vantagens e desvantagens de casar. A letra dele é muito ruim, né? Mas em um dos livros eu achei a tradução disso, né? E aí a gente tem aqui, né, essa lista dele, né? Ó, casar, crianças, se Deus quiser, uma companheira fiel, amiga na velhice, que se interessa por mim, objeto de amor e diversão, de qualquer forma melhor que um cachorro. Olha isso. Uma casa e alguém para cuidar dela. A música e a linguagem feminina. Essas coisas são boas para a saúde, mas são terrível perda de tempo. Mas Deus, é intolerável pensar em empregar toda uma vida como uma abelha operária para trabalhar e no final nada. Não, não está errado. Imagine viver toda a vida sozinho em uma casa suja e esfumaçada em Londres. Em vez disso, pense numa esposa doce e tenra, um sofá, uma bela lareira, livros e talvez música. Comparar essa visão com a suja realidade de Great Marlborough Street. Casar, casar, casar. Do lado do não casar, né? Liberdade para ir onde quiser. Conversar com homens inteligentes no clube. Não precisar visitar parentes e ceder a qualquer bobagem. Não ter preocupações econômicas ou ansiedade sobre filhos. Talvez brigas e perda de tempo. Não poder ler à noite. Gordura e ócio. Ansiedade e responsabilidade. Menos dinheiro para comprar livros. Se muitos filhos, a obrigação de ganhar o pão. Também é verdade que não faz mal trabalhar muito. Talvez minha esposa não goste de Londres, então a sentença seria exílio e rebaixar-se a um idiota preguiçoso e indolente. Muita coisa aqui é difícil até de entender, porque é um outro contexto, né? Então nem dá para a gente aquela coisa, vamos tentar cancelar, mas o que chama atenção aqui é o cara ter feito uma lista, né? E a gente é cientista, né? Eu me pego às vezes tentando ser racional com coisas do coração, né? Tipo, qual que é o caminho, né? E a vida não é uma ciência, né? A vida é diferente disso, né? O Tiago está perguntando, cara, não sei agora. Depois eu tento descobrir qual livro é essa lista. Sim, professor, longe da gente tentar cancelar o Darwin, mas assim, ele poderia ter economizado um pouco na viagem e pago um terapeuta. Cara, Sim, melhor que um sim. cachorro. Nossa.
Não, aqui a Quem gente tem foi essa liberdade para maldita, crítica. né, que quebrou o coração deste homem? Quem foi ela? Não, aqui ninguém é. A gente não é Darwinete cega, né? É que tem coisa aí que é melhor nem começar, porque o buraco é muito embaixo, né? Ficou feio. Eu acho que a gente fez essa lista para ele, né? E é uma coisa muito particular. Se Mas fizer uma série vazou. dele, é M garantido. Deber tá aí ganhando com o mesmo debate. Exatamente. Muito, 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 muito louco, né? Então ele faz essa lista e no final ele decide casar. Ele decide casar e esse casamento é com a Emma, sua prima, de primeiro grau, né? Esse casamento é com a Emma e isso é interessante porque alguns pesquisadores, né, percebem que ele durante muito tempo teve o medo desse casamento consanguíneo, né, endogâmico, né, esse casamento dentro da família. E ele teve alguns problemas com filhos, né, filhos que morreram logo cedo, né, a outra filha que ficou doente, que foi uma grande perda para ele, a Anne. E é muito interessante que algumas das pesquisas mais importantes dele, inclusive alguns livros, é sobre a importância da fertilização cruzada, de você não da planta não fazer uma autofecundação. Quando você faz uma fertilização entre indivíduos mais distantes, você tem uma prole com mais fitness. A gente vai ver isso amanhã. Então, muita gente acha que, no fundo, ele estava espelhando os medos dele nesses estudos. Isso já é uma viagem dessa galera que é interessante também. Ele casa com a Emma, né, e muda para Downey, que é essa cidade, esse vilarejo rural, que fica a 1 hora de Londres. Né? Então, você pega um trem, depois pega um ônibus, e consegue visitar Downey, né? E é uma cidadezinha. Eu não sei se eu coloquei fotos aqui, né? Essas fotos são minhas, por exemplo. Então você tem o centro da cidade, né? E aí você faz uma caminhada por essa ruazinha, né? Até chegar na Down House, né? Esse é um mapa, né? De como é a propriedade. Então você entra aqui, né? No 1, você tem a casa. Né? Aqui essa casa, o 2 a 8, aqui é um pouco a casa. Aqui no 3 você tem a estufa, que foi muito importante para os experimentos, a gente vai falar muito disso amanhã. E toda essa região aqui ao redor faz parte da propriedade. Então, uma das características da rotina dele era fazer caminhadas. Era um caminho chamado de Sandwalk, o caminho de areia. Tá? Tem até um vídeo no YouTube que o cara filma ele fazendo Sandwalk. Se procurar, você acha. E ele faz essa caminhada diária várias vezes. Para distrair a mente e para ter insights. Tá? E o outro é porque era parte do tratamento dele. Em relação às enfermidades que ele teve durante esses 40 anos. A gente vai falar um pouco disso, né? Mas era dieta, era banhos de água gelada, imersão em água gelada, e era chamado de hidroterapia isso, e exercícios. Né? No fundo, dieta e exercícios funcionavam. A hidroterapia se mostrou uma grande pseudociência da época, não fazia sentido. Inclusive, se você procurar, vai ter vários artigos fazendo essa ligação do dado com maiores cientistas fazendo tratamento pseudocientíficos. Então, ainda né? É uma área muito grande, é uma área muito extensa. Né? É um passeio grande, é um grande terreno que tem aí nessa casa que tinha o nome de Down House. Então, as casas grandes, as casas de família, elas tinham nomes. Né? Por exemplo, a casa onde ele nasceu era o The Mount. Olha que legal. A casa onde ele viveu é Down House. Down por conta de Downey, que era o vilarejo onde ele estava. E aí, né, essas são placas, né, já mais recentes. Né? Então,
Ela foi adquirida pelo English Heritage, né, em maio de 96, e ela também, o Natural History Museum também, né? Então tem toda uma história, e no início de tudo, antes dela ser adquirida, ela foi da Sociedade de Cirurgiões ingleses. Então a Sociedade de Cirurgiões comprou, né? E ainda antes dos cirurgiões, ela foi uma escola para mulheres. Eu não sei se eu tenho as fotos aqui, mas eu tenho um vídeo no canal que é mais. Eu faço um texto, como falei para vocês, as informações são mais precisas, porque eu estou falando de cabeça, eu obviamente não vou lembrar de tudo. Mas no vídeo chama a quarentena de Darwin, Darwin na Down House, alguma coisa assim. E aí lá tem todos esses detalhes do início da Down House. Tá? Então, essa é a primeira imagem que a gente tem, é a mais antiga que a gente tem da casa. A casa sofreu uma série de reformas. Eu tenho um livro de quando eu visitei, você pode comprar um livro, e aqui tem o histórico de reformas da casa. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Enfim, não vou achar. Ele reformou bastante, ele gastou uma grana. Depois eu acho. Ele gasta uma grana reformando essa casa, né? Essa é a visão que é a tradicional da casa, que a gente mais vê, são os fundos da casa. Então, a casa é toda fechada, mais fechada pela frente, e ela é mais aberta para o fundo. Então, aqui fica... Onde estão essas pessoas, é uma varanda que dá para uma sala onde ficava o piano, onde ficava o sofá, né? Já, engraçado, às vezes o meu cursor ele não vem para o slide. Aqui já é a parte da cozinha, da sala de jantar, na verdade. Então, aqui é a sala de estar, aqui é a sala de jantar. Aqui em cima é o quarto do Darwin, da Emma, e aqui o quarto das crianças, né? E aqui nos fundos, do outro lado, ficava o gabinete de trabalho dele. Tá? Aqui eu tinha que botar uma foto minha lá, claro, né? Então, essa é a parte da frente da casa, né? E ela é toda mais fechada, né? A casa é toda voltada para os fundos, para o quintal. E aqui, onde tem essas duas janelas fechadas, né, do lado da porta, é onde foi o gabinete dele, o gabinete de trabalho, o estúdio, né? Ele chamava de estúdio de trabalho. E o jardim, né? Então tinha um jardim bem legal, bem interessante, que era cuidado por um jardineiro. A casa tinha uma série de funcionários, né? Ele tinha um mordomo, né? Ele tinha condições de ter um mordomo e tinha uma criançada na casa, né? Tem um filho legal que é um livro que eu ainda não li ainda, que eu preciso ler, que é Darwin and the Children, que é o Darwin como pai. Né? O que a gente consegue saber das biografias e tudo é que ele era um pai muito liberal, muito à frente de seu tempo, assim, na criação dos filhos. Então tinha um jardim todo bem cuidado e eles restauram a casa, eles fazem toda uma restauração baseada em fotos, né? E no início em depoimentos, se eu não me engano, do Leonard Darwin, que estava vivo ainda na época em que a casa foi transformada em um museu. Tá? Mais uma foto, né? Essa parte aqui, ó, é um experimentozinho que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre seleção natural que ele fez na própria casa. Então tem um banquinho, né? Ele estudou as minhocas aqui também nesse terreno, né? O último livro que ele publicou em 1881, ele fez uma engenhoca que mostrava que a Terra as minhocas vão enterrando objetos. Né? A gente vai falar sobre isso. Elas tiram terra do fundo e jogam para cima, tiram do fundo e jogam para cima. E aí as minhocas enterram objetos. E essa é a planta da casa. Né? Então, basicamente, a gente entra por aqui, né? Essa já é a casa restaurada, né? Você entra por aqui, compra os tickets aqui, aí tem um shopping, imãs de geladeira, esse livrinho que eu comprei, tá? Aí você entra no estúdio dele,
né? Então, aqui é o estúdio que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o estúdio. Aqui é uma sala com uma mesa de sinuca, onde ele recebia amigos, jogava sinuca, né? Aqui você tem uma sala de estar da varanda, aquela que eu apontei que estava o pessoal. Então, aqui ficava o piano, ficava sofás, né? Onde a Emma tocava piano para ele à noite, eles jogavam gamão, né? E o Davi, como sempre, eu já comentei em outro momento, ele anotava todos os resultados de cada dia desses jogos de gamão. A sala de jantar e o quarto de chás aqui, né? E aqui toaletes e tudo, é que você sai para o jardim. Essa porta que é a varanda também, que dá para o jardim. Então, aqui já é a parte restaurada da casa, né? Você tem essa sala toda restaurada, está lindo. Aqui tem uma corda, você não consegue passar daqui, obviamente, né? Mas dá para ver aqui o piano, os sofás, eles conseguiram restaurar com os papéis de parede, os quadros que estavam na parede, eles também restauraram. Então, eles conseguem voltar a alguma coisa muito próximo do que era no original, né? Então, ficou um trabalho realmente incrível, esse projeto de restauração. E é um lugar muito de aficionados, assim, né? Não é um lugar muito que os ingleses vão, né? É um lugar dos evolucionistas. Então, quando você vai lá, você vê gente do mundo inteiro que estava em Londres e que aproveita a oportunidade. Fala, William. Professor, alguma coisa desse tipo que serve de divulgação da obra dele hoje em dia, tudo isso hoje já é por parte de governos e ministérios e tudo, ou tem alguma coisa hoje que ainda tem algum, ainda que distante, né, pela época, pelo tempo, claro, mas que ainda tem uma relação mais próxima, assim, sei lá, alguém da família detém alguma coisa? O que você já ouviu assim sobre isso? Então, tem o Richard Keynes, né, que é o autor de 2 livros que eu mostrei, que o bisneto dele, ele ainda faz uma. Ele ainda anda pelo mundo falando de Darwin. Então, ele teve aqui em Salvador, por exemplo, ele encontrou um colega da UFBA, um feraço, que é o Charbel Elhani, um fera de filosofia da ciência. Então, ele teve aqui divulgando. Então, basicamente, da família tem esse bisneto dele, mas não vejo mais muita coisa, não. Eu vi que recentemente teve alguma coisa com um tataraneto, um garotinho, que era um artista, foi divulgada alguma coisa, mas não vejo tanta coisa assim da família, cara. Eu vejo mais como instituições governamentais e ações individuais. Por exemplo, o Darwin Online, que é grande parte do projeto é para um cara da Indonésia que criou esse projeto, né? Que vai escaneando tudo, né? E projetos do governo, Darwin's Correspondence, né? Cambridge, onde estão a maioria do material, dos livros, dos cadernos, dos diários, a Biblioteca de Cambridge, os museus, onde estão os materiais. Então, não vejo muitas iniciativas individuais. Não que não tenha, né? Porque Darwin é aquela coisa, quanto mais você procura, mais tem alguma coisa, alguém fazendo, alguém mexendo. Certamente devem ter descendentes dele ainda se aproveitando do nome, não no mau sentido, né? Mas para fazer algum tipo de divulgação. Tá? O livro eu não sei. A Revolução das Plantas. O Tiago achou a lista. Que beleza, que beleza. Boa, cara, boa. Aqui é a sala de bilhar. Tá? A sala de jantar. Aqui, se eu não me engano, é uma foto do Erasmus. Do Erasmus Darwin aqui. Aqui é um busto dele, que não estava na época. Aqui a gente tem o Darwin com a Emma e aqui os filhos, né? Então é muito interessante que isso é um estudo mesmo
de sintomas. Olha que loucura, né? Um estudo genético, né? Então, como Darwin casa com a Emma, né? Você tem aqui, no filme não tem nenhum, mas você tem um cálculo de F aqui, ó. Que loucura. Então, William, a Anne, que morreu com 10 anos, né? A Mary, que morre também no mesmo ano do nascimento, a Henrietta, que já vive bastante, o George também bastante, Elizabeth também, o Francis também, o Leonardo, que é o último a morrer, em 1943, né? O Horace, que também vive bastante, e o Charles, que vive 2 anos apenas. Então, 3 filhos têm uma vida muito curta, né? Um ao nascer, a Anne e o Charles, que vivem pouco. Mas a questão desse casamento, né, muito próximo também é objeto de muito estudo, até porque isso foi uma preocupação para ele mesmo. Ele tinha essa preocupação com o fato dele ser primo da Emma. Tá? Era uma preocupação real que ele tinha. E aí as únicas fotos que a gente tem dos filhos na época, né? Então aqui é o William, ele com o William, e aqui é a Henrietta, que viveu bastante também com um cãozinho da família, que é o cão Polly. E aí vem um detalhe interessante, que o Darwin sempre gostou de animais também, ele sempre teve animais ao longo de toda a vida, né? Principalmente cachorros de estimação. E a gente vai falar um pouco disso no estúdio. A Polly, por exemplo, era muito apegada ao Darwin, e um mês depois dele morrer, ela morre também. Dizem até que o pessoal fala que foi com saudade, teve um luto, né? Mas ela morre um mês depois do Darwin. Então, essa é a única foto dele com o filho, né? Com o William. E aí, esse é um dos slides mais legais, né? E aí, isso vale a pena a gente olhar um pouco, que é exatamente a rotina diária dele. Então, essa rotina era repetida britanicamente, né? Então, ele dormia, né? Vamos colocar aqui, né? Dormia aqui, acordava, né? Depois, aqui, ao acordar, uma caminhada. Então, tinha uma pequena caminhada, um short walk. Depois, um café da manhã solitário, né? E aí, um trabalho focado, né? Interrompido por ocasionais idas à jarra de rapé. Então, ele trabalhava e ia à jarra de rapé ocasionalmente, né? Dormia bastante pouco, né? Esse aqui é meio-dia, né? Então ele está dormindo pouco, né? Aqui é 6 da manhã, né? Seria 6 da manhã. Isso aqui seriam 24 horas. Então, 6 da manhã, meio-dia. Depois disso, né, ele lia as cartas. Então, a gente vai conversar um pouco daqui a pouco como as cartas foram extremamente importantes para ele. Na verdade, praticamente todas as informações que ele obteve foi através de cartas, de pedidos por cartas, são milhares de cartas que ele recebeu, né? E ele ouvia a Emma ler as cartas da família em voz alta, né? Então, era que depois desse momento, né, do trabalho focado, era dedicado às cartas. Tá? Depois voltava a trabalhar, né? Depois era uma caminhada com o cachorro, com a Polly, que é aquela que a gente viu na foto, e aí o almoço. O almoço aqui próximo de meio-dia mesmo. Depois lia jornais, né? Escrevia cartas, respondia as cartas, um cochilo, né? Terceira caminhada do dia, né? Trabalhava para juntar pontas soltas, trabalhos soltos, assim, finalizar alguns trabalhos. Depois tinha um ponto mais aqui de prazer, né? Depois do fim do trabalho, que fim de tarde, né? Esse aqui é meio-dia, 6, aqui 6 da tarde, né? Então descansava, conversava com a Emma, tomava um chá com ovos, jogava gamão com a Emma, então a parte do lazer, voltava para ler livros científicos, tá? Ficava na cama tentando resolver problemas e aí dormia.
Então, o que é interessante, né, dessa rotina aqui, se a gente for perceber, né, é que ele conseguia intercalar ações, né, de modo a tornar uma rotina dinâmica, né? Então, você vê que ao longo do dia tem 3 caminhadas, né? A parte de alimentação e lazer ali está de laranja, então também o laranja é bem distribuído pelo dia, né? A parte de leitura tá de verde claro, também bem distribuída pelo dia, e o foco mental está de verde escuro, né? E os descansos e cochilos está de branco. Então ele consegue. Isso é muito interessante, cara. Isso assim, às vezes a gente está no laboratório, né, ou em casa, está focado, aí já começa a ficar mal-humorado, começa a ficar cansado, a coluna já dói, a cadeira já não aguenta mais, né, porque você está ansioso, está com pressa, já está com a coluna tensa. E todo mundo fala, né, que de hora em hora tem que dar uma parada, tem que dar uma levantada, tem que dar uma esticada, tem que beber uma água, tem que ir ao banheiro, tem que ouvir uma música. E ele fazia isso automaticamente, ele conseguia fazer essa rotina pesada, né, mas ao mesmo tempo dinâmica e bem distribuída. Você vê que o azulzinho está bem distribuído, o verde claro também distribuído, o verde escuro também distribuído, o laranja e o branco. Então era uma rotina britânica, mas era uma rotina que parece agradável. Ele conseguia distribuir o trabalho duro, trabalhar muitas horas, mas de maneira intercalada ao longo do dia. Acordava cedo, né? E dormia aí, pelo que a gente está vendo nesse relógio, à meia-noite, né? Então é bem legal e traz algumas lições para a gente também, né? De uma rotina alternada, né? Então, por exemplo, naquele momento que você está mais focado, né? Você está estudando para uma prova de doutorado, você está estudando para um concurso, é onde você mais tem que correr na praia, mais tem que correr no bairro, tem que focar na academia, tem que fazer sua natação, porque essas válvulas de escape são fundamentais até para o cérebro poder descansar e encaixar, né? Um bom sono é fundamental, hoje a gente sabe, tanto para a recuperação muscular como para a recuperação mental. É você dormir bem, onde você organiza o que você leu durante o dia, né? Então, ele, de alguma maneira, entendeu que funcionar dessa forma ajudava ele. E aí tinha a questão da saúde, que obrigava ele a fazer isso, né? Então, os problemas de saúde, né, a gente vê nas caminhadas aí, que eram obrigatórias para ele. Ele tinha que caminhar. E alimentação também. A gente sabe muito pouco da alimentação. Uma dúvida que eu sempre tinha, por exemplo, é o que ele comia no Beagle, né? Quais comidas que ele comia quando ele parava, e ele não fala muito sobre isso. O que a gente tem é um livro de receitas da Emma. E eu cheguei até a fazer já um biscoito de gengibre que a Emma fazia, que ele gostava. Eu produzi uma vez aqui, baseado na receita do livro da Emma. É com pó de gengibre e tal, você faz, coloca pó de gengibre, manteiga, farinha, açúcar, e aí você bota no forno os biscoitos, assim, eu tenho receita. Mas a gente sabe pouco, e é uma das curiosidades que eu tenho, assim, sobre quais comidas ele gostava, o que ele não comia. O que a gente sabe de comida, que eu acabei não falando, é que em Edimburgo ele fazia parte de um clube chamado Glutton Club, o Clube dos Glutões. E ele gostava muito de carnes exóticas. Então, ele queria provar todos os tipos de carne. Então, na época da viagem do Beagle, ele prova avestruz, ele come os cágados em Galápagos. Então, ele tinha uma fixação assim por degustar carnes, né? O carnívoro nato, né? Eu acho que na época não tinha nenhuma discussão desse tipo, né? Sobre vegetarianismo ou veganismo. Então ele era um cara muito aficionado por carnes, mas isso até Edimburgo e Beagle. Depois eu não sei mais. Então esse livro é até um livro que eu não tenho, que eu tenho interesse, que é Receitas da Emma Darwin, né? Eu já vi esse livro na Amazon, então
seria o livro de receitas dela. Cara, se bobear, esse livro até está no Darwin Online. Se procurar direitinho, lá tem o diário da Emma, eu sei que tem, né? E tem alguns livros, tem a biografia da Emma também, tá? Uma outra, falando em livros, um livro que eu não comentei, que é interessante também para estudar a viagem do Beagle, são os diários do Fitzroy. O Fitzroy tem um diário grande, 2 volumes, e são importantes para complementar a visão do Darwin. Então, o diário do Fitzroy você complementa com o que o Darwin fala. E é interessante isso, porque é uma outra visão, é ilustrado, o Fitzroy desenhava muito bem. Então, às vezes eles estão nos mesmos, muitas vezes eles não estão nos mesmos lugares, porque o Darwin estava em terra e o Fitzroy estava no navio. Mas em alguns pontos, por exemplo, a briga que eles têm, ou as partes do navio, quando o Darwin, por exemplo, eles não desembarcam em Tenerife, né? Você tem ali o diário do Fitzroy ajuda a ter uma outra visão, tá? Isso aqui é uma ilustração que eu achei muito legal, só compartilhando, né? Ele na Down House, os esquilos subindo nele e o rapé, né? Para dizer que o rapé, que foi um hábito que a gente viu, que foi obtido lá em Edimburgo ainda, né? Ele vai com o Darwin ao longo de toda a vida, as latinhas de rapé, as idas à jarra de rapé para dar boas fungadas num bom rapé. E esse é o Sandwalk, essa foto é minha também. Então é o caminho que vai lá pelos fundos da casa, né? E ele dava voltas, assim. Ele tinha a mania de colocar várias pedrinhas e cada volta que ele dava para contar, ele chutava uma pedrinha. E aí ele ia contando, ele colocava um número X de voltas e ele ia chutando essas pedrinhas e ele sabia no final quantas voltas ele deu. Tá? Então é bem gostoso, é um lugar muito legal. E aí já são ilustrações, né, dele no estúdio, né, no próprio estúdio de trabalho dele. Então, chama atenção aqui nessa figura não dá para ver, depois a gente fala, né, mas tem uma lareira, aqui dá para ver uma mesa central, um espelho e as janelas ali do lado. O hábito da Emma, né, de tocar piano, então isso, quando eles estão mais velhos, inclusive, isso fica mais rotineiro. Então, as noites na Down House são alternadas com jogos de gamão e concertos de piano da Emma. E aí tem até um artigo interessante que eu tenho, que é Darwin and the Women, né? Como que a relação do Darwin com as mulheres, como que ele trata esse tema, né? Como que ele lida com isso. É um artigo recente, bem interessante, posso colocar lá no grupo também. E aí, finalmente, a questão das cartas, né? Então, aí é um ponto super relevante, né? Que é justamente a capacidade que ele tinha de conseguir extrair das pessoas o que ele quisesse a partir da troca de cartas. Então, ele escrevia para as pessoas pedindo qualquer informação que ele quisesse, que ele pudesse obter. Eu cheguei a comentar, então, faça essa observação para mim, colete esse material para mim, me envie esse material, faça esse experimento. O que você acha disso? Então, ele se corresponde com muita gente. São milhares. Eu não tenho o número de cabeça agora, não vou chutar. No vídeo que eu produzi, eu dou o número exato de cartas. Mas são muitas cartas, né? Ele escreve milhares de cartas. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Se fosse hoje, teria passado a viagem ouvindo Maria Bethânia. Legal. Engraçado, isso apareceu em outro lugar, né? Não apareceu ali no chat. Eu ainda estou me dando com essa plataforma ainda.
E aí, cara, ele tem uma sacada que eu acho genial, que é o seguinte: como ele escrevia muita carta para muita gente, quando ele escrevia uma carta, ele escrevia em dobro. Uma que ele mandava e uma que ele ficava com ele. Para quando ele receber aquela carta, ele ter a carta que ele enviou, como se fosse um e-mail. Ele antecipou o e-mail, cara. Porque você escreve um e-mail e depois está lá o que você escreveu. Né? Aí você tem a resposta, você tem o que você escreveu e a resposta. Aí você manda outro e você cria um. Você entende a conversa. E ele fazia isso. Ele escrevia 2 cartas, uma que ele enviava, tanto é que a gente tem as cartas que ele enviou também. A gente não tem só as que ele recebeu, porque ele fazia uma cópia e guardava com ele. E isso eu achei genial, essa sacada dele de fazer essas cartas, né? E um dos momentos mais aguardados de cada dia era a chegada do carteiro. Então, ali no estúdio, tem um espelho voltado para o portão da casa. Aí tem 2 hipóteses. Uma que era para ele ver quem estava chegando, e a outra era justamente para ver quando o carteiro chegava. Porque era o momento que o carteiro chegava com pilhas de cartas, né? Dezenas de cartas. E talvez o fato dele escrever uma carta para guardar com ele fosse exatamente pelo fato dele escrever tantas cartas, poder organizar isso, o que ele estava pedindo, o que ele não estava pedindo, e eram sempre pedidos, né? E lembrando que ele já era um naturalista relativamente famoso, né? Antes do Origem das Espécies, ele já era um cara, ele era o neto do Erasmus desde sempre, né? Ele já tinha o trabalho com os fósseis, ele já tinha alguns livros antes do Origem das Espécies, e naquela época as pessoas instruídas tinham interesse por ciência, né? É só pensar que o Huxley, né, o Thomas Huxley, que foi o bulldog de Darwin, ele ia falar sobre o evolucionismo nas praças, dentro das fábricas, né? Teve um livro que antecedeu o Origem, que é o Vestiges of Creation, que é muito importante a história desse livro, que foi publicado como anônimo, e depois todo mundo descobriu que era do Chambers, o livro, que foi um livro muito importante, porque abriu as portas. Você vê, o medo de falar de evolução era tão grande que o Chambers publica o Vestígios Anônimo. E foi um livro que todo mundo leu. As pessoas se interessavam em ler sobre ciência. Então, eram livros científicos, mas eram livros que alcançavam a sociedade também. Tanto é que o Origem das Espécies acabou no primeiro dia. Não foi só acadêmico lá comprar o livro, nem teria acadêmico para isso, né? Então, e é interessante quando você pega o final de cada livro, quem baixar os livros lá no Darwin Online, vai ver que no final é quase como se fosse um best-seller, do mesmo autor Aí tem os livros anteriores que ele tinha, né? Tipo, esse cara é o autor do Recifes de Coral, do Geologia da América do Sul, né? Então, de plantas carnívoras, plantas insetívoras, o movimento das plantas, coisas que a gente vai falar. Deixa eu ver se alguém escreveu no grupo, deixa eu ver se tem alguém com dificuldade de entrar. Não, alguém falou que não vai conseguir frequentar hoje. Então, tem uma questão interessante que da ciência ser mais popularizada. Engraçado que a gente acha que hoje está fazendo extensão, levando a ciência para fora. Cara, o Huxley ia para dentro de fábrica, com o pé no chão, falar de evolução para trabalhadores braçais. O cara ia para praças de Londres, no horário de almoço dos trabalhadores, e falar de evolução com um papel e um giz. Então, existia uma sociedade interessada no conhecimento, né, nas coisas que estavam sendo descobertas ali. Quando o Darwin começa a falar, por exemplo, da origem das espécies, isso causa um rebuliço na sociedade vitoriana, né?
As pessoas ficam preocupadas com aquilo, né? Não é um discurso só que está dentro das universidades, é um discurso. Tanto é que, já estou avançando um pouco, que a gente não vai ter tempo de falar disso depois, né, que vai só nas obras, quando o Origem é lançado, e aí tem uma discussão sobre evolução, são promovidos debates públicos, né? O Huxley vai debater com o bispo, né? O Wilberforce. Eles fazem um debate público, evolução versus criação. Fica lotado esse debate. Coisas que a gente não tem hoje em dia. Teve uma mão aí? Foi eu, professor. Vai. Queria saber mesmo, eu estava com essa curiosidade para saber sobre isso mesmo que você estava falando, dessa percepção do livro quando chegou, né? Tipo, já tinha essa recepção assim para livro técnico desse jeito, porque não é todo dia que um livro que, querendo ou não, técnico vira um best-seller, né? Eu fiquei pensando, cara, século XVIII, Inglaterra, o pessoal tá lendo James Joyce, o pessoal tá lendo Virginia Woolf, entendeu? Eu fiquei assim, eu fiquei sem saber assim, até que ponto já tinha um ecossistema assim que favorecesse isso, sabe? Ou não sei, né? Não sei se o iluminismo foi suficiente até isso, sustenta até isso, mas enfim, fiquei. Cara, a impressão que eu tenho é que tinha um interesse, né? Tem o livro Vestígios da Criação, né? Vestiges of Creation, ele abre uma porta muito grande, porque ele vira um grande clássico, ele arrebenta, ele fura a bolha, né? Ele é um livro que fala de tudo, né? Ele fala de evolução, ele fala de vários pontos importantes contra o criacionismo. Ele é um livro anônimo na época, então isso gera ainda um despertar muito grande. E tem muita gente diz que o lançamento desse livro ele foi uma quebra de paradigma, um marco. E isso assusta o Darwin, porque esse livro recebeu muita pancada. Ao mesmo tempo que o público ficou louco com aquilo, o pessoal mais religioso bateu muito no livro. Então o Darwin falou, caramba, eu já sei o que esperar um pouco olhando Vestígios of Creation, né? Vestígios da Criação. E quando você vê os livros, né, eles têm uma saída. Mesmo os livros anteriores. Então, O Origem das Espécies, que é considerado um livro chato, né, mas ele é um livro fácil. O Origem é um livro fácil. Eu leio ele, já dei 2 cursos que a gente lê o livro inteiro, e ele não tem uma fórmula matemática, ele não tem uma equação, não tem nenhum pensamento complexo. Ele tem argumentos longos, né? Mas é um livro que o público consegue pegar. Ele não é um livro difícil, né? É porque ninguém está mais acostumado a ler, né? O argumento, quando passa de 2 parágrafos, a pessoa, não, eu quero Reels de 2 segundos. Meu cérebro não consegue mais ficar muito tempo no raciocínio. Mas é um livro para o público. Existia uma preocupação que essas ideias fossem de fácil compreensão. Até porque ele está fazendo um argumento de convencimento ali. Então, precisava ser alguma coisa palpável. Então, ali, a gente está falando de 1859, já segunda metade do século XIX, já tinha um ambiente bem interessado em ciência, em museus, em exposição, se bobear até mais do que hoje, assim, né? Fala, Thiago. Professor, só um comentário a partir do que o William falou, eu achei interessante. Se o senhor permitir, né, vou dar uma sugestão, né? Estou aprendendo aqui também, mas eu li um livro recentemente chamado Além de Darwin, do César Benjamin. Existe um outro livro com esse título, mas é de um jornalista chamado Reinaldo José Lopes, que eu não conheci, não li ainda, não sei sobre o que trata exatamente. Mas esse do César Benjamin, ele não é biólogo, mas ele escreveu um ensaio no qual ele tenta contextualizar a biologia a partir de Darwin, né, antes e depois. E ele traz alguns argumentos que eu achei muito interessante, que era a consolidação da física, que já estava desde o século XVII, e a biologia patinando ainda com as ideias do naturalista, então ele vai fazendo esse caminho, daí
antes e também depois, com Mendel, outros estudos que vão vindo. Eu não concluí esse livro, eu cheguei na metade dele, mas eu achei muito interessante. É da editora Legal. Contraponto. Um César brasileiro, Benjamin. então. É autor brasileiro. Isso, autor brasileiro ainda. E o mais interessante é isso, porque ele falou que é um apaixonado pelo tema biologia, Darwin também, e ele escreveu. Então, fica aí uma Ah, além de dar. sugestão, curiosidade. É do Reinaldo, não, né? Não, é um do César César Benjamin. Benjamin. Ah, tá. Porque o do Reinaldo eu até tenho, eu nunca li, mas eu tenho ele, o do Reinaldo. Nunca me interessei tanto. Mas esse aqui eu já acabei de ver, ó, Ensaio sobre a Ciência e Vida, R$ 54 na Contraponto. Nem é um livro que tá caro, não. Uhum. Legal, cara. Obrigado pela De dica. repente, uma Bacana. dica aí que eu achei muito interessante, que não é Bacana. foco no Darwin, mas eu acho que ajuda a construir esse pensamento científico. Como é que estava Século, acontecendo né? naquela época? Sensacional. Porque tá tudo interligado, né? E a O do ideia Reinaldo desse José curso... Lopes, eu li, é muito legal, pessoal. O do Reinaldo José Lopes é junto com o Pirula, eu li, é bem bom. Se for esse, não sei se tem outro, mas eu li um que foi relançado, acho que na época da pandemia. Ele é jornalista, o Reinaldo José Lopes, mas ele trabalha Não, com não, ciência há muito não, tempo. eu acho que você tá falando de outro. Você tá falando Darwin sem frescura, não é não? É, Não. Darwin sem frescura, Darwin sem Foi frescura. com o Pirula. Isso. Esse aqui é com pirula, o Darwin sem frescura. Cara, muito bom, porque nossa, a ideia aqui é não falar só de Darwin, né? A ideia desse curso é entender um pouco do século XIX mesmo. É por isso que a gente fala dessa galera, do Cuvier, que estava um pouco antes, né? do Huxley, a gente vai falar do Lyell daqui a pouco, do Hooker, né? Entender um pouco desse contexto das ciências naturais, e principalmente amanhã, falando dos livros, a gente vai falar de todos os livros, a gente vai fazer um apanhado geral de como estava a botânica, de como estava a geologia, né? E a gente vai entender um pouco, a gente vai passar por todos os livros. Então, a ideia é não ficar só, é usar o Darwin como modelo para a gente discutir o nascimento da biologia a partir da história natural, né? Quando que a biologia começa a se consolidar e se diferenciar como ciência. Então, obrigado aí pela intervenção, Tiago. E a ideia é essa, gente. Quem tiver uma sugestão, que aqui a gente está numa conversa, né? Eu estou falando mais porque, teoricamente. Aproveitando, então, professor, já que o senhor falou, aqui da minha Vai. cidade, São José, tem um colega, um amigo meu, que ele escreveu um livro sobre o Darwin, mas sobre a escrita do Darwin sobre a origem das espécies. Ele faz uma análise do livro Nossa. a partir da escrita dele. Se todo mundo se interessar, eu posso compartilhar o Instagram dele, que ele tem para vender e pode enviar daí para vocês. Ele é sociólogo. Olha para você ver que interessante. Pessoas que estão de outra área, mas que têm uma paixão pela pessoa Darwin e enxerga outras maneiras de olhar a pessoa, a obra dele, né? Legal. Manda para a gente lá. Para vocês. Não, e fortalecer essa galera brazuca, né? Que está fazendo, que está pesquisando, e ler e aprender, ou criticar, e fortalecer aí o nosso pensamento. Ele é um cara super bacana. Ele é formado pela USP, né? Fez a carreira dele toda na USP, mestrado, doutorado na área de sociologia. E é um cara super perto. Se o senhor um dia precisar, de repente, uma palestra para ele conhecer o livro dele, ele é um cara muito aberto para poder. Ele é apaixonado também, sabe? Eu quero falar, eu quero. É muito bacana. Compartilha com a gente lá no grupo depois, então. Tá bom, Excelente, obrigado. excelente. Mas só voltando aqui na coisa das cartas, né? A gente né? Então as cartas realmente foram o meio de comunicação mais efetivo, porque o Darwin saía pouco de casa, né? Ele é historicamente considerado um ermitão, né? Embora alguns dizem não era tão ermitão assim, ele era um cara que saía pouco. Ele recebia visitas esporádicas e ele justificava essas poucas saídas dele muito pela saúde frágil. Eu tenho a saúde frágil. Ele não gostava de se expor muito, então nas reuniões científicas de Londres ele nem ia tanto, né? Embora isso também tenha sido questionado mais recentemente,
né? Porque historicamente era considerado um ermitão e tem alguns autores que falam, não, olha, ele ia sim, calma lá, né? Mas ele recebia visitas em casa, né? Que passava o final de semana com ele, e às vezes ele viajava com a família para o litoral. Então ele pegava a família, passar férias, passar um final de semana, mas grande parte da vida ali confinado em Downey, na Down House. Então as cartas eram a forma como ele conseguia. E a Janet até diz que ele é um pouco abusivo na questão das cartas, que ele escrevia do tipo intimando as pessoas, né? Que toda a reclusão que ele tinha no pessoal, ele nas cartas. Sabe aquele cara que você encontra todo time no Instagram, o cara tá bombando? Eu tenho uns amigos assim, tipo, o cara é tímido, quieto, fala pouco, mas no Instagram do cara é textão, uau, né? Parece que era um pouco assim, ele era mais calado, né? Mais recluso, mas a grande válvula de escape dele eram as cartas mesmo, milhares de cartas. E aí eu já comentei isso ontem, né? Que alguns anos depois, logo ele tinha o hábito nos primeiros anos de, ao final do ano, queimar as cartas, fazia com uma pilha, falava, cara, muito papel, por que eu vou guardar isso? E queimava. E alguém, não lembro quem exatamente agora, consegue convencer ele, cara, você é uma figura histórica, já não queima essas cartas, guarda isso. E aí ele começa a guardar isso de forma muito organizada, que imagina, né? O cara era um cara extremamente organizado. Tá? A gente pode voltar a falar das cartas. Então, só aqui um exemplo dessas cartas, né? Aqui, né, tá ele conversando, esse é muito emblemático, né? Que ele está com os dois amigos que ele teve ao longo de toda a vida. Né? Aqui está o Joseph Hooker, sentado de frente para ele, e o Charles Lyell, né? Que está em pé com a mão no queixo. O Hooker, ele era do Kew Gardens, que é uma espécie de jardim botânico inglês, né? O Kew Gardens, diretor do Kew Gardens, um grande botânico, um monstro da botânica. Inclusive, tinham questões que ele tinha com dados, por exemplo, por que determinada planta acontece na América do Sul e na Austrália? Me ajuda a entender isso. Isso justificou alguns experimentos que o Darwin fez na Down House, por exemplo. Darwin pegou sementes de várias plantas e colocou na água salgada, na mesma salinidade da água do mar. E depois de 60 dias ele plantava, né? Porque para o Darwin a explicação da distribuição das espécies era através da dispersão. Ele era um dispersionista, né? Porque a escola biogeográfica da época era dispersionista. Não se conhecia ainda a tectônica de placas, não se conhecia ainda a deriva continental. Então, a biogeografia ela nasce sendo dispersionista. Então, ele falou, cara, vamos estudar essa dispersão. E aí ele pega sementes, coloca na água salgada, isso ele faz na Down House, 60 plantas diferentes, mantém por 2 meses e depois planta cada uma delas, muito por influência das ideias do Hooker, né? Em toda a parte botânica, ele tinha o Hooker como um grande aliado, né? Só existiam 2 pessoas que ele conversava sobre o trabalho dele, que eram esses dois aí. Durante quase 20 anos, ele só falava do origem das espécies com o Hooker e com o Lyell. Ninguém mais sabia disso, né? Chega um momento que ele pega uma caixa, coloca o rascunho da origem das espécies na caixa, bota embaixo da escada, isso até está representado na Down House hoje, e fala para Emma, olha, escreve na carta, se eu morrer, entregar para o Hooker, e ele vai saber o que fazer. Então, ele já tendo noção da dimensão daquela obra, ele bota embaixo da escada e destina essa obra ao Hooker, para Emma entregar para o Hooker publicar o Origem das Espécies. Né? Por outro lado, o Lyell era um grande... O Darwin era um grande fã do Lyell, né? Porque o Darwin, quando embarca no Beagle, qual livro que ele ganha do Fitzroy? Princípios de Geologia, do Lyell. Né? Todo o estudo geológico, a visão geológica que ele tem lá nos Andes, os estudos que ele já começa a fazer desde Cabo Verde, né? Na Argentina, na Patagônia, é tudo baseado no que ele aprendeu com Sedgwick,
né, na viagem que ele faz para o país de Gales, só que com uma teoria mais avançada do Lyell, do uniformitarismo, né? Então, ele tem o Lyell como um grande mestre, né? E aí, na fase adulta, já, voltando aí, já embarca adulto, 20 anos, né? Mas na fase mais madura, o Lyell vira um grande amigo. E o Lyell tem grande resistência com a seleção natural. Ele não aceita de primeira, né? Ele não aceita, e leva anos para o Lyell aceitar a ideia da transformação das espécies, né? E essa história é muito bonita, porque o Darwin ele aprende com o Lyell quando garoto, né, com princípios de geologia, aplica a geologia do Lyell. Segundo alguns, o que o Darwin faz é transpor o uniformitarismo para biologia, que é a base da conversa do Darwin com Herschel na África do Sul. Ele fala isso para o Darwin. E depois de 20 anos, 30 anos, né, o Lyell aprende com o Darwin. Ele aceita a ideia da transformação das espécies. Então, é como diz, a vida capota, né? Não dá volta. Então, é muito bonita essa relação. Esses três têm uma relação extremamente amigável, cordial, né? E foram eles que depois conseguiram acertar a publicação conjunta do Origem das Espécies. Eu acho que eu vou falar disso um pouco para frente, mas essa imagem, basicamente, eu uso para retratar quando Darwin recebe o manuscrito do Wallace, né? E a biblioteca, olha, na parte do estúdio, né, já falando do estúdio dele, você tinha uma grande biblioteca. E o Darwin Project Online, eles estão, quase que eu mandei no grupo ontem, mas falei, vou sugerir aqui para quem quiser ir lá, eles estão escaneando os trabalhos que ele tinha. E estão achando coisas assim completamente aleatórias que não se imaginou que ele tivesse, né? Então, além de trabalhos de história natural, tem trabalhos de outras áreas também extremamente ricos e interessantes. Então, depois vai procura lá Darwin Online, o K, né, de United Kingdom, que eles estão estudando a biblioteca pessoal, ou seja, o que ele tinha nessa biblioteca aí. E essa é uma foto do estúdio, né, já um pouco depois da restauração. E aqui tem algumas coisas interessantes, né, que vale a pena ser chamadas a atenção. Primeiro, né, bancadas que ele coloca, principalmente para observação de espécimes, embaixo da janela. Então, ele aproveita a luz do dia para trabalhar, e principalmente para observar espécimes. Tá? Segundo, muita superfície de trabalho. Então, ele tem uma mesa aqui, tem um momento que ele tem 2 mesas de trabalho, né? Essa outra aqui, que é uma mesa que vem mais para o meio, bancadas aqui. Aqui ele tem uma escrivaninha com vários escaninhos, onde dava para organizar a papelada toda. Tá? Aqui a gente vê um quadro do pai dele, tá? do Robert Darwin. Aqui a gente vê um quadro, não dá para ver agora, mas é do irmão dele, do Erasmus Darwin. E aqui é um quadro do outro avô dele, do Erasmus Darwin. E aqui, olha que interessante, é um quadro do Leonardo da Vinci, que a gente viu lá em Edimburgo, na nossa primeira aula. Eu falei, esse quadro aqui de quando ele fazia bacharelado em artes, né? E gostava de visitar o Fitzwilliam Museum, que é um museu de Cambridge. Então, ele pega esse quadro que sai de Cambridge e leva para Dalhousie. Aqui, pequenininho, um quadrinho da Emma. Não vai dar para ver direito, mas aqui é a Emma. Tá? Então, uma coisa interessante é a reverência dele pela família, né? Aqui nesses quadros. A entrada de luz, importante para o trabalho, muitas superfícies de trabalho. E uma outra coisa que eu já vou adiantar, para quem está vendo, aqui tem umas rodinhas. Darwin, ele é considerado o inventor da cadeira de escritório. Teoricamente, ele foi o primeiro cara a colocar rodinhas numa cadeira.
para poder se locomover ali de um lado para o outro. Então, se vocês procurarem aí na internet, vão achar alguma coisa sobre isso. O inventor, ele tirou as rodinhas de um outro móvel e colou na cadeira dele. Tá? Então, muito, isso dá um pouco da noção da inventividade do cara, né? Tipo, da capacidade de sair da casinha, né? De sair da caixinha, né? De conseguir transcender realmente. Aqui já são mudanças que foram incorporadas depois, né, na casa. Então, essa aqui, deixa eu tentar me localizar. O estúdio novo, né? Ele muda o estúdio de lugar. Então, na verdade, depois a gente tinha visto o estúdio antigo, que é onde é hoje realmente a casa restaurada. E quando a gente entra hoje, aqui é o shopping, é onde você compra o ticket. Mas em 77, isso aqui é 5 anos antes dele falecer, ele faz uma mudança na casa, né? Aqui também, vira cozinha, que eu tinha até me confundido, Então aqui vira cozinha, e algumas outras mudanças aqui, tá? Então ele faz uma reforma, a casa tem várias reformas, né? E uma reforma grande é 5 anos antes dele falecer. Aqui outra parte do estúdio, dá para ver melhor, Aqui o Leonardo da Vinci já está em outro lugar, aqui os escaninhos, os livros, né? Aqui a gente vai falar um pouco disso, é uma imagem do vô dele, do Josiah Wedgwood. Isso aqui já são todas depois de restaurado, né? Depois da restauração. A gente, quando visita isso, também não pode entrar, fica uma linha, não pode passar daí. Você fica entre a biblioteca e toda essa parte aqui. Não pode fotografar também, mas a galera fotografa. Aqui dá para ver bem, a cadeira com rodinhas dele, tá? E aí, uma coisa interessante aqui desse estúdio, aqui a gente tem algumas fotos, né? Aqui dá para ver que é acho que é o Lyle, e aqui é o avô dele, o Josiah. Só que o que eu queria chamar a atenção é que no canto do estúdio ele tem uma espécie de banheiro, que não é um banheiro, é como se fosse uma pequena sala de banho, onde ele fazia esses tratamentos dele de hidroterapia. Então, esses tratamentos consistiam, por exemplo, em você ficar sentado numa bacia com água gelada, ou você molhar um cobertor com água gelada e enrolar no corpo todo, ou você simplesmente ficar na bacia e jogar água gelada sobre o corpo. Então, era um tratamento para diminuir os desconfortos estomacais que ele tinha, né, intestinais, com base na água, né, com base em água gelada. Aqui uma outra foto do estúdio, tirada, mas outro ângulo. Aqui já dá para ver as jarras, que ele usava para o tratamento, que pega um cantinho. E aqui dá para ver os quadros. Então é isso. O Josiah Wedgwood, olha como ele reverenciava os amigos. Um quadro do Hooker, do Lyle, e um quadro do Hooker. Quem tem um quadro de um grande amigo em casa hoje em dia, né? Difícil, né? Será que os porta-retratos estão em desuso? Aí a cadeira. Então, essa é a cadeira que ele coloca as rodinhas. Então, ele implementou isso. Tem um artigo sobre isso, sobre essa implementação. Essa é uma foto legal, Essa foto completa que alguém tirou. Então, aqui dá para ver nitidamente que ele fecha aqui esse pedaço e essa região aqui é onde ele faz o tratamento. Aqui alguns mapas, um gaveteiro, parte da biblioteca também, as cadeiras, a cadeira com rodinha, as mesas, o escaninho,
mais livros aqui, e aqui atrás, né, ele está de costas para toda a biblioteca. Essa é uma foto muito boa, e essa foto está em alta definição. Então, lá tem uma parte no vídeo que eu dou um zoom e passo assim, devagarinho por ela. Dá para ver bastante coisa, porque ela está com uma definição muito boa. Essa é a foto mais antiga que a gente tem, né? E do Leonardo Darwin, né? A foto da época original, que ajudou a recomposição do estúdio como ele era. Então, de todas essas fotos que a gente viu agora, essa é a única foto do seu estado realmente real, né? As outras foram fotos depois da restauração. Então, o Leonardo Darwin, como a gente falou, morreu em 1943, então ele estava vivo ainda no momento em que a casa resolveu-se fazer um museu, né? Então, a partir de lembranças dele, quando criança, até, afinal era o caçula, ele consegue lembrar. Não tenho certeza se ele era o caçula, não, mas era o último o último vivo, né? A estufa, então, essa estufa ela é muito importante, né? Porque a gente vai ver amanhã, Darwin foi um grande botânico, né? Um grande botânico. Então, ele tem livros muito interessantes sobre as plantas, né? O Darwin, por exemplo, a gente vai ver, ele foi o primeiro cara a dissecar a relação inseto-planta. Né? Alguns autores já tinham falado sobre isso, mas ele é o primeiro a ver como realmente existe uma coevolução ali. E como muitas plantas dependem dos insetos para serem polinizadas. Ele tem um livro de plantas carnívoras, extremamente relevante também, né? Ele tem um livro sobre plantas escaladoras. Ele estuda o movimento das plantas, ele coloca um vidro em cima da planta e vai fazendo... Cada hora ele vai lá dizer onde aquela planta se moveu. Então, ele tem um livro também sobre o movimento das plantas. Então, ele tem várias obras. Tem uma também sobre a diversidade de flores, né? Sobre a diversidade de flores nas plantas. Ele tem um sobre a influência, como eu já falei para vocês, do intercruzamento e da autofecundação, né? No fitness, digamos assim, das plantas. Então, ele foi um grande experimentalista, né, da questão das plantas, e tudo isso era feito nessa estufa, né? Então, essa estufa tem uma importância histórica gigantesca. Essa foto é minha também, ela é restaurada, né? Essa foto também é minha. Então, eles restauraram, colocaram lá dentro várias orquídeas e tudo, plantas carnívoras, né? Esse, por exemplo, parte do experimento, a gente vai conversar amanhã, que é Earthworm Stone, que é a pedra da minhoca. Então, no livro dele de 1851, ele mostra como as minhocas tiram terra do fundo e jogam para cima, e vão enterrando, né, objetos. Então, ele percebe isso na fazenda dos Weedwood, por exemplo. Ele vê que 30 anos depois, determinada parte que estava sobre a terra já está sendo engolida. E aí ele começa a fazer, ele vai inclusive em Stonehenge, vê que aqueles monolitos estão enterrados e ele atribui isso às minhocas. E essa pedra, ela ajuda a entender um pouco a dinâmica da porosidade do solo e do enterramento também. É uma engenhoca que ele cria na própria casa e está lá até hoje. Então, tudo isso para dizer que a Down House era um grande laboratório, né? Ele usava a Down House como um laboratório próprio, tanto na estufa, quanto no jardim, quanto no estúdio, né? Ele, por exemplo, faz um trabalho com as cracas, né? Assim que ele volta da viagem, alguns colegas recomendam a ele se especializar em algum grupo de organismos, para ele conhecer um pouco de sistemática, de classificação e virar uma autoridade.
ele simplesmente faz um trabalho com as cracas, né, o Cirripédia, que é uma referência até hoje. Ele lança 4 volumes, né, porque Cirripédia tem 2 grupos, né? As lepas, Balanide, e o outro é os... como é que eu esqueci? São as pedunculadas e as não pedunculadas. Eu esqueci o nome da família das que não são os Balanide. E ele fecha a questão. Ele revisa cracas do mundo inteiro, escreve para todo mundo pedindo cracas, ao ponto do filho dele, quando visita um coleguinha, falar: onde o seu pai estuda as cracas? Né? O filho dele achou que todo mundo estudava craca. E aí tem um livro sobre isso aqui, até, Darwin and the Barnacle, que fala sobre esses 8 anos que ele se dedicou exclusivamente ao estudo das cracas. Então, ele descreveu, ele revisou todos os grupos, né? Desenhou, fez as pranchas coloridas, descreveu centenas de espécies do mundo todo, e esse trabalho dele com as cracas ainda é uma referência. A gente vai ver amanhã um pouco sobre ele. Tudo isso para dizer que, além de trabalhar fora da casa, trabalhar na estufa, o estúdio também era um laboratório de observação, de descrição, de dissecção, né? Por isso que os microscópios ficavam próximos da janela, para aproveitar a luz do dia para poder fazer isso. Isso é uma brincadeira, né? Porque ele, na época, ficou fascinado com as minhocas, porque a parada dele era observar cocô de minhoca, que era o cocô da minhoca que a minhoca tirava do fundo e jogava para cima. Então, ele ia passeando com a Emma, procura cocô de minhoca aí, vamos procurar, que eram umas pelotinhas assim. Esse é um experimento que ele fez de seleção natural muito interessante também. Ele pegou um metro quadrado e tirou toda a vegetação. Deixou só a terra. E todo broto que germinava, ele colocava um arame em cima. Então, cada plantinha que nascia, um arame. Cada plantinha que nascia, um arame. Depois de 6 meses, ele olhava, tinha tipo 30 plantas ali, mas tinham 300 arames. Ou seja, de 300 brotos que germinaram, 30 ficaram. Era para ele demonstrar a mortalidade que existia no ambiente. Então, esse experimento é bem legal. Tem um vídeo no YouTube que Darwin Garden, né, o Jardim de Darwin, que tem um cara que recria esses experimentos. Isso está no YouTube, disponível. E ele recria esse experimento também. Então, ele é para mostrar como existe uma alta taxa de mortalidade, né? Então, mais uma vez, usando o jardim da Downhouse como laboratório experimental. E aí, sobre a saúde, né? Eu já comentei várias vezes que a saúde dele é motivo de linhas de pesquisa. Então, aqui tem 2 livros voltados para essa discussão, né, dos problemas de saúde. Já tentou-se exumar o corpo para fazer um estudo mais minucioso, sequenciar o DNA, fazer exames ali, mas a família, com muita sabedoria e bom senso, não permitiu, né? Até porque saber qual é a doença que ele tinha não seria tão relevante assim. Mas existe uma linha de pesquisa, e ontem eu botei 3 títulos ali, justamente porque Chagas é uma das hipóteses, né? Então, os caras discutem. Então, tem gente que acha que pode ser estresse, envenenamento, o próprio Chagas, ansiedade. E uma hipótese que tem tido muito sucesso recentemente, e alguns artigos têm levantado, é intolerância à lactose. Então, alguns autores, inclusive o autor dessa hipótese, o primeiro autor, ele também tem intolerância. Então, cara, quando estudou, viu Darwin descrevendo todos os sintomas, falou: não, peraí, isso aí é o que eu tenho. E aí ele foi ver mais a fundo, foi estudar,
E o Charbel também bateu forte nessa tecla quando eu entrevistei ele, de ser uma possível intolerância à lactose que acometeu o Darwin. Mas não se bateu nenhum martelo ainda, nem tem como, né? Mas Chagas, por exemplo, caiu por terra, e muita coisa relacionada à ansiedade, porque ele tinha noção da bomba que ele ia soltar. Ele tinha a dimensão da repercussão do trabalho dele, até porque ele fez um trabalho muito minucioso e não deixava margem para dúvida. A origem das espécies é um argumento que você fecha a questão. Ele consegue construir o livro de uma maneira que se torna irrefutável, porque ele vai mostrando os exemplos. Olha isso, olha aquilo. Agora pensa nisso, agora junta isso com aquilo. Ele vai construindo uma maneira de raciocínio muito bem arquitetada, de modo que você fica de mãos atadas ali. Então ele sabia que... Tanto é que ele fala, é como confessar um assassinato. É uma frase dele, né? Então isso dá a dimensão de como que ele tinha a dimensão do poder dessa ideia que ele estava, né, basicamente comprovando, né, entre aspas, né? Então a saúde dele era muito debilitada, e isso era motivo de muita preocupação. E em muitos momentos se interrompia o trabalho. Ele ficava semanas, ele não respondia cartas, várias cartas. Ele fala: desculpa demorar, nos últimos 2 meses eu estive miserável, eu estive péssimo, estive horrível, estou mal. É muito comum, quando a gente lê as cartas, se deparar com esses lamentos de saúde dele. Por outro lado, às vezes vê ele falando: estou numa fase boa, estou bem, estou melhor, me recuperei, consegui render. Ou seja, ele viveu tendo que lidar com isso. E aí eu cheguei a comentar, né, ele procurou um médico, o Dr. Gull, na verdade, né, Gull, que tratava dele com essa hidroterapia, dieta e exercício. E isso era tão importante para ele que a Anne, né, com 10 anos, quando fica muito mal e tem uma síncope, está quase à beira da morte, ele bota ela e leva ele para o Gull, né, para ele tentar dar um jeito ali naquela situação da Anne, e acaba que não consegue. Ela faleceu com 10 anos. E esse falecimento mexe muito com Darwin, né? Inclusive, alguns acham que tem uma hipótese de que foi ali que ele se tornou ateu, né? Essa discussão de quando Darwin deixou de ser religioso e tudo. E alguns autores... Tem até um filme que foca, né? O ponto da virada desse filme é justamente na perda da filha, que tem isso como um ponto de virada, assim, importante para ele. Aqui são alguns exemplos de como era esse tratamento. Ó. Então, banhos, né, gelados, o cara enrolado no cobertor, né, era parte do tratamento dessa hidroterapia. E aqui alguns artigos. Ó. A consanguinidade, a questão com os filhos, né? Aqui, ó, os sintomas dele, ó. Dor nas juntas, insônia, tremedeira. Eu não estou conseguindo ver tão bem. Depressão, baixa resistência a infecções, palpitação no coração, problemas dentários não sei se está falando o que significa isso. Úlceras na boca, eczemas, vômitos frequentes, náusea, severos problemas intestinais, incluindo dores, fadigas, exaustão, dor de cabeça chacoalhante, né? Não sei se dor de cabeça severa. Então tem uma série de sintomas aqui, tá?
Ver se eu acho alguma coisa aqui. Aqui, ó, esse artigo que eu estava falando, ó. Esse histórico médico mostra que havia um problema orgânico exacerbado pela depressão. Aqui nós mostramos que todos os sintomas do Darwin encontram, né, match, né, uma intolerância à lactose sistêmica. Então, esse artigo, né, na História da Medicina, é que chega a essa conclusão, a essa hipótese, né? Outros, ó, isso é só para mostrar que isso é uma linha de pesquisa importante, ó. O quebra-cabeça da enfermidade de Darwin, né? Mais sobre a enfermidade de Darwin, né? Os comentários sobre a diagnose final de Charles Darwin. Aqui acho que ele não dá uma. Nós opimos que doença de Crohn, ó. Doença de Crohn é colocado como a diagnose final. Ou seja, tem pano para manga nessa discussão. Fala, William. Professor, é muito interessante, né? Como que isso gera uma interdisciplinaridade muito forte, né? Porque, veja, a galera de psiquiatria, de farmácia, de um monte de coisa publicando na The Linnean Society. Isso é muito interessante, pô. Muito É uma linha de pesquisa. Isso virou uma linha de pesquisa, cara. Isso aqui é a curiosidade máxima, né, de saber qual era a enfermidade. E assim, é interessante porque você tem os sintomas muito bem descritos por ele nas cartas, então você consegue fazer, né, a partir dos sintomas. Embora você não consiga fazer um exame mais, né? Por isso que os caras tentaram até exumar, pedindo para a família para vamos analisar o corpo, mas seria muito mórbido, né? Por uma questão que também acho que a família fez certo não permitir. Mas me chama a atenção isso ser uma linha de pesquisa e ter uma discussão. Daqui a pouco vai ter congresso, né, sobre isso, né? Para debater esses sintomas todos, né? Aqui eu encontrei umas fotos, né, interessantes também sobre isso, sobre ele, né? Umas fotos que foram encontradas recentemente. Ó. E aí tem uma questão interessante, né, que acho que não vai dar tempo de falar amanhã, porque amanhã a gente vai falar muito rápido das obras, e que se passa no Downhouse, que aí sim é uma outra linha de pesquisa muito, muito grande, né, e também fruto de muito boato, fruto de muita crítica, que é a relação do Wallace, né? Como é que se deu, né, a questão da publicação conjunta daquele artigo de 1858, né? Então, Darwin vinha escrevendo sobre a origem das espécies desde 1837, ele já tinha tido esse insight, é quando ele desenha aquele primeiro esboço da árvore. Em 1844, ele faz um esboço inicial sobre a ideia dele da origem das espécies. E ele começa a juntar fatos e escrever durante muitos anos, né? Então ele começa em 37, 39 e vai juntando esses fatos lentamente, sem muita pressa. E ao longo disso ele vai fazendo outros estudos. A gente vai ver amanhã, ele vai aplicando livros sobre vegetal, ele vai aplicando livros sobre comportamento, ele vai aplicando livros sobre geologia, sobre botânica, estuda 8 anos as cracas. E tudo isso vai embasando ele também. Então ele usa exemplos de todas essas obras para fundamentar a origem, né? E aí, em 58, por acaso, assim, não, mas o Wallace, que estava no arquipélago malaio, envia para ele um manuscrito, né, pedindo para o Darwin encaminhar para ser publicado. É igual você manda para um editor, né? Gostaria de saber se esse artigo pode ser publicado na revista. Pediu para o Darwin encaminhar aquele artigo para publicação.
o Darwin leu aquele ensaio do Wallace, que era um ensaio de 4 páginas, um ensaio pequeno, o Wallace estava descrevendo exatamente o processo de seleção natural, que o Darwin estava há 20 anos, desde 44 pelo menos, mas vai lá, desde 37 que ele tinha pensado nisso, né? Então ele estava há 21 anos bolando uma explicação com toda a calma, que precisasse não deixar nenhuma ponta solta, porque ele já viu a repercussão que teve o Vestígios da Criação, anônimo, o cara, o Chambers na época nem se revelou por medo, né? E ele estava fazendo aquilo com muito cuidado. E quando ele lê o ensaio do Wallace, ele fica desesperado. Ele fica desesperado porque ele diz, olha, se o Wallace tivesse lido o meu livro, ele chamava de Livro das Espécies, o meu Livro das Espécies, ele não poderia ter feito um resumo melhor. Inclusive, ele usa os mesmos termos que eu. E ele confessa, eu prefiro morrer do que ver alguém publicar esse trabalho antes de mim. Ele fica muito mal, ele fica apavorado com aquilo, né? E ele não sabe o que fazer, né? Inclusive, essa primeira carta do Wallace nunca mais apareceu. É uma das cartas que desapareceram, porque muita gente tentou buscar, quando a Janet Brown discute bem isso, quando que essa carta chegou, quanto tempo Darwin levou para conversar com o Hooker, quanto tempo ele... Porque muita gente diz que faltavam peças na ideia dele que ele tirou desse ensaio do Wallace. Muita gente acusa o Darwin de plágio. Eu tive aula com uma figura super controversa, o Nelson Papávero, né, que adorava falar mal, porque falar mal do Darwin dá ibope também, né? O Darwin era um burro, um idiota. Você consegue engajamento igual a direita faz, né? Fala uma coisa absurda e engaja pra caramba. Então, você falar mal do Darwin dá engajamento. E aí o Darwin era um burro, o Wallace e tal. E como o Wallace realmente fica um pouco apagado na história, existe uma forma natural da gente querer exaltar o apagamento do Wallace falando mal do Darwin, confundindo as coisas, assim. Então, tem muita discussão sobre isso. Como essa carta desaparece, e aí o pessoal fala, cara, é uma das poucas cartas que desaparecem, né? E a Janet Brown disseca essa questão muito bem, a gente fica sem entender. Agora o que acontece, né? O Darwin chama o Lyell, chama o Hooker e fala, olha, vocês estão me acompanhando desde muito tempo, vocês conhecem esse meu ensaio de 1944, né? Então, há 14 anos que eu escrevi sobre o tema, e agora o senhor Wallace, que está no arquipélago malaio, me mandou esse artigo para publicar, já está pronto, e o Wallace escreveu isso numa noite. Ele teve uma febre, ele quase morreu de febre, né? Acho que era malária que ele teve, não tenho certeza, mas foi uma noite de muita febre, e nessa febre, onde ele quase morre, ele tem esse insight, cara. O Wallace teve um insight, diferente do Darwin, que viajou, observou, leu Malthus, juntou Malthus na ideia, né? A gente não consegue saber qual foi o insight do Darwin, que é um outro campo de estudo. Qual foi o momento do insight? Tem várias peças que se unem. O Wallace não. O Wallace, em uma noite, ele teve uma noite de muita febre, teve um insight, escreveu essas páginas de sopetão e enviou. E aí, o Hooker e o Lyell, que eram editores da revista também, Linnean Society of London, não lembro se era Linnean ou Royal Society, acho que era Linnean Society, eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse ensaio do Wallace, você faz um resumo das suas ideias e a gente publica junto. A gente publica o ensaio do Wallace
junto com o resumo que você vai fazer, e assim você não perde a sua prioridade. O Darwin estava muito preocupado com a prioridade dele. Né? Ficou vaidoso, né? Ficou vaidoso. E aí, é isso que acontece. Só que eles não consultam o Wallace sobre isso. O Wallace estava no arquipélago malaio. O Darwin pega aquele resumo, faz um resumo dele, né? E aí eles publicam o artigo em 1858, e isso é lido numa reunião da sociedade. Durante muito tempo se falou que esse artigo passou desapercebido, tá? Mas recentemente alguns autores têm dito que não passou desapercebido, que tiveram vários comentários no mesmo ano da importância desse trabalho de Darwin e Wallace. Na verdade, a gente já viu que a ideia de seleção natural não é nem do Darwin nem do Wallace. O próprio Darwin fala isso em algum momento. Ele, para se desvencilhar, ele fala: se for pensar bem, o Patrick Matthew pensou nisso em 1830. Vocês lembram, né? O Patrick publicou isso em 1830 numa revista de agricultura. Aí, quando saiu A Origem das Espécies, em 59, em 1860, o Patrick publica não lembro, uma outra revista, falando: olha, eu falei disso em 1830. E o Darwin aí é obrigado a chamar a atenção na terceira edição do Origem das Espécies. Mas a questão é que essa carta do Wallace obriga o Darwin a fazer esse resumo e, no ano seguinte, com muita pressa, publicar o Origem das Espécies, que para o Darwin era um resumo. O Origem das Espécies é um resumo do que seria um dia o Livro das Espécies. Ele sempre foi considerado um resumo da ideia. Então, ele, em um ano, teve que fechar aquela conta, né? E aí foi isso. O livro, sim, ficou popular, vendeu, se espalhou e bombou, né? Porque o livro traz um argumento, primeiro, que foi vendido, se espalhou muito, é um argumento muito maior, muito mais popular, muito mais acessível, com início, meio e fim, diferente de um artigo de 8, 10 páginas que foi lido numa reunião da sociedade, né? O grande lance disso, cara, é que, embora o Darwin tenha sido privilegiado, claro, ele era amigo dos editores, né? Se ele não fosse por acaso, primeiro que caiu na mão dele, o Wallace mandou para ele, né? Ele podia ter sumido com isso, né? Mas ficaria muito feio também. É muito difícil falar, porque isso é uma outra linha de muita discussão. A relação Darwin, Wallace, o que o Darwin fez, ele foi cavaleiro, ele não foi cavaleiro, ele foi ético, ele não foi ético. Vira um julgamento moral da história que é difícil falar, né? O que dá para falar é que a relação do Darwin com o Wallace sempre foi muito cavalheiresca. Os dois, o Wallace nunca mostrou nenhum ressentimento pelo fato do Darwin ter entrado junto com ele, né? Inclusive, depois, quando o Wallace ele volta para a Inglaterra e fica ferrado de grana, o Wallace sempre foi ferrado de grana, inclusive ele coletava para vender espécimes, o Darwin pede ao governo uma aposentadoria para o Wallace. A aposentadoria que o Wallace recebe do governo inglês é o Darwin que escreve pedindo uma aposentadoria. Então, os dois têm uma relação muito cavalheira, cara, muito cordial. Nenhum momento eles... Quer dizer, quem tinha mais motivo para ficar chateado era o Wallace, na verdade, né? Pô, eu mandei um artigo para você publicar, de repente você publica junto comigo. E muita gente critica o Darwin por isso, né? Ele tem muita crítica. Primeiro que essa carta do Wallace desaparece, a gente não consegue ver a data que ela chega, nem nos Correios, isso tentaram buscar nos Correios, não acham. E muita gente fala, cara, o Darwin ganhou tempo e aproveitou e remendou pontas soltas, mas era um artigo de 4 páginas do Wallace, será que ele conseguiria remendar pontas soltas ali? Depois teve uma reunião na Linnean Society, onde o Darwin consegue provar que em 44 ele já tinha esse resumo, porque ele já tinha mandado para o Hooker em 44.
Então, fica estabelecida uma prioridade formal da ideia por conta desse ensaio que já existia de 1844, que é um ensaio registrado realmente. Mas é uma relação muito bonita. O Wallace chega a visitar o Darwin na Down House. Ele tem uma ou duas vezes, com tardes bem cordiais e frutíferas, assim. Então é um outro capítulo bem legal, assim, do ponto de vista humano, né? Assim, a favor do Darwin, a gente tem o fato de ele, ao longo de toda a vida e de todas as milhares de cartas guardadas, não ter nenhuma atitude que o desabone totalmente, né? Não tem nenhum momento que você fala, caramba, ele fez errado aqui, passou essa pessoa para trás, ou foi antiético. Então, a história de vida pregressa dele conta a favor dele, né? A gente não tem nenhum fato real bem documentado que mostra que ele tenha sido mau caráter, né? E em todas as cartas ao longo da vida, né, não estou falando como fã dele, nada, né? Estou falando as coisas que são registradas. Ele é sempre muito cordial, muito cavalheiro, muito ético, né? Desde sempre, assim. Então, isso conta a favor dele. Agora, ele teve um surto de vaidade real quando recebeu a carta do Wallace. Ele ficou desesperado, ele falou que preferia morrer do que ver alguém ter prioridade. E, de certa forma, ele acertou os ponteiros ali com o Hooker e com o Lyell para sair junto na mesma revista. E aí, né? Aí é isso que aconteceu, né? Aí ele correu, um ano depois ele publica o Origem, e o Origem explode, o Wallace fica desconhecido. Embora eu acho que hoje o Wallace tem um reconhecimento. A história consegue trazer o Wallace de volta devagarzinho, né? Eu fui num evento em Vitória da Conquista, dei uma palestra lá sobre Darwin depois do Brasil, e depois falei eles têm um evento super legal que chama Darwine, que reúne o pessoal, bebe vinho e fala de Darwin. Cara, e é tão bem feito, e até recomendo que vocês sigam. Eles têm um canal que chama Evolução para Todos. Vou tentar mostrar aqui. A coisa lá é tão bem feita que eles fazem o rótulo do vinho, cara. Deixa eu ver se eu acho isso. Olha só. Eles fazem o rótulo, eles imprimem na taça Darwin. É a professora Luciana Aleixo. Ela leva muito a sério esse projeto de extensão. E esse evento deles, que foi o 10º seminário de Biologia Evolutiva, era 160 anos de Darwin e o Wallace, trazendo o Wallace junto, né? Então, acho que hoje tem um reconhecimento. Amanhã, quando a gente falar do Origem, a gente pode voltar nesse assunto um pouco, se tiver ficado alguma ponta solta. Mas o que eu ia dizer é que isso também é uma linha de pesquisa. Esse momento exato da carta do Wallace, esse acordo que é feito, essa publicação conjunta, o Darwin agiu eticamente, não agiu, como o Wallace reagiu, como que a sociedade reagiu, como é que isso foi feito. Depois o Darwin requer a prioridade com os trabalhos de 44, então tem muita gente olhando para isso também. Bem, aí o falecimento do Darwin na Down House, né, em 19 de abril de 82, o Darwin sempre quis ser enterrado, deixa eu ver se tem aqui, nessa capela que fica muito perto da casa dele, essa foto é minha também, a capela Santa Maria the Virgin, né, St. Mary the Virgin, onde está a Emma, onde está a família dele toda, está aí. Ele sempre quis ser enterrado aí, mas pela importância histórica dele, deixa eu ver se está aqui,
o governo pediu que ele fosse enterrado na abadia de Westminster, onde está o Isaac Newton, por exemplo, né, onde estão figuras. Eu acho que a Rainha Elizabeth foi para a abadia de Westminster também, que é essa abadia aqui. Né? Eu, quando tive lá, eu quis visitar a abadia, mas, cara, o tamanho da fila para entrar era uma coisa. Eu ia perder um dia inteiro para ver o túmulo do cara. Eu falei, não, chega, né? Não é para isso que a gente está aqui. Então, quem pediu para o corpo ir para lá, professor? Não entendi. Os cientistas pediram para o governo, né, para o corpo ser, porque a abadia é muito importante, né? Pediram para a família, ao invés de enterrar onde o Darwin tinha pedido, que era na St. Mary the Virgin, levar ele para Londres, para a abadia de Westminster. E a família topou, falou: tudo bem, manda ver. É um lugar muito clássico, muito importante e tal. Né? Aqui, olha que legal que eu encontrei, que é um dos convites, né, para o funeral. O funeral do Mr. Darwin, né, na abadia de Westminster, né? Enfim. Nenhuma pessoa será admitida, né, exceto na manhã. 11 o'clock. Então, tinha um convite para o funeral, e esse é um dos registros do funeral. Alguém desenhou, não sei se na época ou não, mas aqui dá até para ver o Hooker, não sei se parece o Hooker, esse cara aqui, né? Mas teve um evento ali, funeral. Então ele morre em casa, morre tranquilo, assim, deitado no quarto, com a família em volta, assim, é uma coisa, não tem nada súbito, nem nada que tenha sido digno de caiu, bateu a cabeça, ficou doente. Não, ele simplesmente, já com acho que 73 anos, né, de 1809 a 82. E aí é assim, deixa eu ver o que eu coloquei aqui por último. Botei esse slide para o final só de brincadeira aqui. Então, galera, hoje era isso aqui, né? 4+4. Acho que deu para falar um pouco da Downhouse aí, com alguns parênteses importantes. E é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, porque eu fechei tudo ao bate-papo. Nossa, perdi muita coisa. Vamos lá, desculpa. Endogamia foi uma surpresa, vou buscar mais. Eita, nossa senhora, meu Deus. Agã é gengiva. Boa, Pedro, exatamente. Não me liguei na hora. Porque eu fiquei muito preso em gut, né, que é trato digestivo. Muito interessante, olhando o pedigree dele, pode sim ter alguma doença hereditária que aconteceu, seus filhos, até mesmo ele, poderia ser portador e sua esposa também, tendo em vista que os médicos estavam sintomas severos e morte precoce. Interessante. Né, Fernanda? Né? Essa parte da endogamia na família foi uma surpresa para mim, E essa era a preocupação para ele, né? Dele ser primo da Emma, né? Da saúde dos filhos. Ele é muito preocupado com a saúde dos filhos, né? Polêmica, né? A Fernanda colocou, deve ter sido a hora que eu falei do Origem, né? Do Darwin. Organizado pela Luciana, a Leilane falando aqui, exatamente. Foi a professora que me convidou, tive Vitória da Conquista, foi incrível, um programa incrível mesmo. Então, recomendo vocês seguirem Evolução para Todos. Eles têm um podcast, eles levam muito a sério. E foi muito legal. Conheci Vitória da Conquista, fiquei 3 dias lá, foi super bem recebido, um lugar maravilhoso. O João perguntou qual o contexto histórico que se passava no mundo durante a vida do Darwin. Nossa, difícil isso aqui, né? Qual o contexto histórico? Teria que fechar mais essa pergunta. Isso aqui é século XIX, né? A gente está falando do século XIX inteiro, né? É pós-revolução industrial, né? A Inglaterra vivendo um momento de pujança, né? Influência da igreja forte também, né? O Samuel, uma vida muito interessante, incrível, obrigado. Eu que agradeço. Amanhã não vou poder participar, laboratório, tudo bem, querido, não tem problema. Vinícius, a história do ar ter tido insight é polêmico, porque também há os que defendem que essa foi a desculpa que a sociedade britânica usou para não dar créditos a um pobretão. Interessante, um pobretão bretão. Então eu não sabia disso, interessante. Bacana. Tem que ver o que ele escreveu, né? Eu tenho os livros do Wallace.
Tem um livro do Wallace que está disponível na internet, que é uma espécie de biografia, chama My Life. Muito bom. O Wallace, depois que ficou velho, começou a ter umas ideias meio estranhas, assim. Mas é um cara fera, né? Ele é um cara fera. Legal, Vinícius, ter falado disso, porque parece que o Wallace pode ter tido uns insights antes também, né? Vai, Thiago. Professor, não sei se amanhã deve comentar, né? Mas e a relação sobre os estudos de Mendel, que tem a história que uns falam que ele chegou a ver, mas não deu importância, outros dizem que ele nem chegou a ler, daí sempre tem essa informação perdida. O senhor sabe de alguma coisa? Cara, até onde eu li, ele não teve conhecimento. Então, acho que também é um mito que a gente gostaria que fosse, né? Tipo, estava na gaveta, mas ele não viu. Porque se ele tivesse visto, cara, pô, ele ia ter ali a faca e o queijo na mão para matar a charada, né? Então, assim, até onde eu vi, até onde eu sei, ele realmente não teve acesso. Foi uma revistinha muito pequena, muito local. Cara, tem um livro muito legal, hein? Esse aqui, ó. Recomendo muito. O Monge no Jardim. História do Mendel. Maravilhoso, você que falou do Mendel aí. Mas até onde eu sei, mito, cara. Eu vou passar para vocês um artigo que é Os Mitos sobre Charles Darwin. Vou passar para vocês hoje isso. Vou botar lá no grupo. Eu vi no primeiro dia, falei, não, vamos botar isso agora aqui, vai ficar sem sentido. Mas hoje já dá para colocar, eu queria ir colocando ao longo das aulas o que tivesse a ver com o que a gente falou, tá? Vamos lá, tenho que ir por hoje, até amanhã, valeu, já saiu o Pedro, né? A Fernanda queria falar de Mendel, deixa eu ver se eu perdi mais uma coisa, muito interessante, obrigado, Samuel não vai poder estar amanhã, a Ieda também, obrigado por estar presente, saber por onde começar, estou adorando. Pô, galera, eu fico feliz demais assim, de saber que de alguma maneira, isso está sendo proveitoso para vocês. Tá? Eu quero até bolar, vou pedir ajuda para vocês com um questionário no final do curso, de saber em que esfera do conhecimento que esse curso conseguiu agregar alguma coisa. Né? E a minha ideia é conseguir fazer uma múltipla escolha para poder analisar isso quantitativamente, porque se deixar aberto, eu fico com dificuldade de avaliar. Então, eu estou pensando como criar uma múltipla escolha para tentar entender em que ponto que eu consegui ajudar. Pedro, até amanhã, Pedro. Eu queria que eles tivessem esses outros estudos, né? Eu também. Mas não existia ainda a internet, não tinha o Sci-Hub, não tinha a Web of Science, né? O Google, né? Hoje é o Google, né? Valeu, João, obrigado. O João é aluno do laboratório de iniciação científica, também tem uma bolsa de extensão. Ana Glória, obrigado também. Então, gente, João Matheus, eu que te agradeço, querido. Pô, obrigado que vocês estão conseguindo ficar o tempo todo aí, né? O curso inteiro. Galera, brigadíssimo, tá? Pela presença. Tenho tido tardes maravilhosas com vocês aqui, a participação de vocês incrível também. Agradeço aí o Álvaro, que hoje compartilhou também a imagem dele. O João Medina, aluno do laboratório também de extensão, o Tiago, William, o pessoal que ao longo da curso também compartilhou a imagem, e todos que também não compartilharam pela presença. Estamos no Zap, então qualquer insight joga lá, qualquer livro joga lá, o Tiago vai jogar lá também aquilo que a gente combinou. E, pessoal, até amanhã para a nossa última aula, mas espero que não seja o final do nosso contato, tá? Então, amanhã às 14h. Abraço, gente. Boa tarde, brigadão. Até amanhã. Valeu, Thiago. Valeu, William. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Pessoal dando até amanhã. Vou desligar aqui, hein? $1 já.